A primeira coisa que fiz ao reencarnar como boi foi devorar 100 quilos de feno e me tornar o mais forte do curral. Os bezerros pensaram que eu estava louco. Sabiam que quanto mais forte, mais fácil era ser abatido e ser usado como força de trabalho no campo. Isso era pior que morrer. Porém, o que não sabiam é que despertei o sistema de evolução por devoração. Bastava comer para ficar mais forte. Comer feno era lento para melhorar, mas era seguro. Achava que ia chegar a 1.500 quilos e evoluir. Mas a chegada de 2 humanos atrapalhou meus planos. Pai, não mete o pretinho, ele é muito bonzinho. Uma garotinha, puxando a mão do Brutamontes, implorava sem parar, com os olhos vermelhos de choro, me olhando de vez em quando. Mas o rosto do Brutamontes não mudava. Carne de panela é gostosa, não é? Gostosa, sim, mas antes que a garotinha terminasse, o Brutamontes acariciou sua cabeça e disse: Não se preocupe, já está combinado com o açougue para abatê-lo. Vamos vendê-lo perto do ano novo. Ao ouvir a conversa, o feno na minha boca perdeu o gosto. Mas, felizmente, o ano novo ainda estava longe. E se eu evoluísse antes? Com certeza fugiria desta fazenda. Nestes 2 meses, acelerei freneticamente a alimentação, seja talos secos ou farelo de soja. Eu engolia tudo, porém, os resultados não foram bons. Espécie: gado doméstico. Peso atual: 400 quilos. Constituição: 15. Força: 20. Sempre comendo alimentos de baixa energia. Meus atributos não melhoraram muito, embora, comparado a outros bois, eu já fosse um gigante. Não era o bastante para enfrentar humanos. Enquanto eu pensava, o Brutamontes, com outros homens, apareceu na minha frente. Ao me ver, ele deu um soco no ar de novo. Seus olhos se encheram de alegria. Rapazes, ajudem aqui. Ajudem a carregar meu boi preto no caminhão. Depois eu pago um bom jantar para todos. Por mais que eu lutasse, fui arrastado pelos chifres para fora do curral, vendo o grande caminhão com jaula à minha frente. Meu coração gelou. Um caminhão pequeno. Eu ainda poderia tentar capotá-lo para fugir. Mas um caminhão com essa jaula de ferro esmagou minhas esperanças. Porém, ao ser posto no caminhão, percebi que não trancaram a jaula, mas aprenderam com um pínel. Essa era, sem dúvida, minha última esperança de fuga. O caminhão partiu. A carroceria balançava muito. Fisei meus olhos no pínel. Se eu conseguisse forçá-lo, eu sobreviveria. Mas o Brutamontes estava na cabine, me espiando pelo retrovisor. Eu não ousava me mover. O carro pegou a estrada da montanha e o balanço piorou. Aproveitando que o Brutamontes estava concentrado, usei meus chifres para empurrar o pínel, empurrando-o para fora aos poucos. Mas, quando o pínel estava prestes a se soltar, o Brutamontes freou bruscamente. Chefe, você é cego de rindo? Pela fresta da jaula, vi um carro parado no meio da estrada. 3 homens magros desceram. O líder fumava um cigarro e tinha uma cicatriz no rosto. Senhor Lee, há quanto tempo? O homem com cicatriz foi até a cabine, com um sorriso sinistro. O Brutamontes mudou a expressão. Laudal, o que você quer? Não quero nada demais. Só ouvi falar que tem um bom boi e queria ver. Laudal falou e foi para a traseira do caminhão. Imediatamente me fiz de bonzinho, deitado na jaula. Nossa, este boi está forte. No mínimo 400 quilos, certo? Laudal estendeu a mão e bateu na jaula, com um brilho ganancioso nos olhos. O Brutamontes desceu rapidamente. Laudal, já vendi este boi para o açougue. Não tenha más intenções. Vender para o açougue? Que desperdício! Laudal apagou o cigarro e sussurrou algo no ouvido do Brutamontes. A expressão do Brutamontes piorava. Por fim, ele rangueu os dentes e disse: Fechado, mas tem que pagar mais. Meu coração afundou. Esses 2 humanos faziam negócio na minha frente. Porém, nesse momento, Laudal apontou para o pínel e disse: Senhor Lee, por que sua jaula não está trancada? O Brutamontes ficou atordoado quando ele ia falar. Com toda a minha força, bati violentamente no pínel. Com um clac, o pínel se partiu. A porta da jaula se abriu. Corri para fora da jaula, pulando direto do caminhão. Droga!
O boi fugiu. O rugido de Laudal veio de trás. Mas eu já havia disparado para a floresta densa. Corri desesperadamente para a floresta. As maldições do Brutamontes e de Laudal vinham de trás. Rápido, atrás do boi. Vale 30.000 para mim. A voz de Laudal estava mais perto. Corri o mais rápido que minhas 4 patas podiam. Galhos arranhavam meu corpo, causando uma dor ardente. Porém, não muito depois de começar a correr. Sente a energia falhando? Droga! Comi feno por 2 meses e não acumulei energia suficiente. Quando eu estava prestes a ceder, um cheiro forte de sangue veio da frente. Segui o cheiro e corri, e descobri um javali morto, deitado nos arbustos. Parecia ter morrido há pouco. Ofegando, encarei o javali, com a mente em turbilhão. O sistema disse que ou ficaria mais forte comendo, mas nunca disse que só podia comer feno. Os passos atrás estavam mais próximos. Não tinha mais tempo para hesitar. Que se deem. É tudo ou nada. Abaixei a cabeça, abri a boca e mordi a carne do javali, arrancando um pedaço grande e enfiando na boca. O cheiro de sangue encheu minha boca. Engoli, superando o nojo. Porém, no segundo seguinte, o sistema apitou freneticamente. Dean, ao devorar carne de javali, você obtive 50 pontos de energia. Constituição 5 pontos. Força mais 8 pontos. Peso mais 50 quilos. Fiquei atordoado. Um pedaço de carne era mais eficaz que um mês de feno. Sem tempo para pensar, eu mordi o javali freneticamente, enfiando grandes pedaços na barriga. A cada mordida que engolia, uma força ardente surgia no meu corpo. Meus músculos inchavam loucamente. Está ali. A voz de Laudal explodiu atrás. Virei a cabeça bruscamente e vi 3 homens correndo com espingardas de caça. O Brutamontes vinha atrás, pálido de raiva. Laudal, não atire. Se estragar a carne, não valerá nada. Que vale a pena, o quê? O animal fugiu. Tenho que pagar 30.000. Laudal ergueu a espingarda, o cano escuro apontado para mim. Meu coração apertou. Imediatamente peguei o javali restante com a boca e virei para correr. Um tiro soou com um bão. A bala passou raspando minha pata traseira, levantando terra no chão. Corri ainda mais rápido, mordendo firmemente o javali na boca, sem soltar. Isso é meu trunfo para sobreviver. Não posso perder de jeito nenhum. Corri por mais uns 10 minutos. Finalmente consegui despistar o Laudal e os outros. Me escondi em uma caverna. Deixei o javali no chão, ofegante e respirando pesado. O som do sistema tocou de novo. Dean, peso atual: 450 quilos. Constituição: 32. Força: 45. Detectado consumo contínuo de carne de alta energia pelo hospedeiro. O corpo começou a sofrer mutação. Mutação. Olhei para o meu corpo. Notei que na superfície da pele começou a surgir uma camada preta fina de queratina. E além disso, minhas 4 patas estão visivelmente mais grossas. Os músculos estão bem definidos. Tentei raspar o chão com meu casco e consegui cavar facilmente uma pedra dura. Agora sou mais do que o dobro de forte. Animado, continuei devorando o javali. Logo engoli tudo o que restava. Jim, ao devorar o javali inteiro, peso ultrapassa 500 quilos. Força chega a 50 pontos. A mutação acelerou. Dureza da pele aumento em 30%. Sinto meu corpo transbordando força. A fraqueza sumiu totalmente. Mas bem nessa hora, ouvi latidos do lado de fora da caverna. Meu coração afundou. O maldito Laudal trouxe cães de caça atrás de mim. E pouco tempo depois, 3 cães de caça entraram na caverna, rosnando e avançando para cima de mim. O líder dos cães era enorme. Tinha mais de 1 metro de altura, olhos brilhando de agressividade. Destruam ele. A voz do Laudal ecoou fora da caverna. Os 3 cães pularam juntos contra mim. As presas afiadas vieram direto no meu pescoço. Dessa vez não fugi, soltei um rugido baixo. Levantei as patas da frente de repente e chutei com força o cão líder. Ouviu-se um baque surdo. O cachorro gritou e voou longe. Bateu na parede e morreu na hora. Os outros 2 cães congelaram, com medo evidente nos olhos. Mas eu já estava no modo selvagem. Avancei para cima deles. Furei a barriga do segundo cão com meus chifres. O terceiro, apavorado, tentou fugir. Esmaguei ele com uma pata só. Ouço a voz de terror do Laudal do lado de fora. Essa coisa ainda é um boi?
corre! Olhei para os corpos dos 3 cães. Uma ideia louca surgiu na minha cabeça. Se comer javali me deixa forte. E se eu comer esses cães? Abaixei a cabeça e mordi o maior deles. Arranquei um bom pedaço e engoli. Ao devorar carne mutante de cão, ganho 80 pontos de energia. Força aumentou em 12 pontos. Constituição aumentou em 10 pontos. Agilidade subiu 5 pontos. Meus olhos brilharam. A energia desses cães é maior que a do javali. Acelerei o ritmo. Devorei os 3 corpos loucamente. Devoração completa. Peso está agora em 600 quilos. Força: 78. Constituição: 65. Agilidade: 30. Hospedeiro alcançou o limite de mutação. Corpo começa a entrar em mutação profunda. Assim que terminou a frase, senti minha pele esquentar muito, como se formigas estivessem me mordendo. Me contorci de dor, rolando no chão, mas aguentei sem gritar. 10 minutos depois, a sensação de calor finalmente sumiu. Me levantei cambaleando. Olhei para o meu corpo. O boi aqui ficou chocado. Na minha pele, cresceu uma camada de osso preta. A camada de queratina era dura demais ao toque, como se eu tivesse uma armadura. Na minha lombar, cresceram 7 ou 8 espetos ósseos afiados, cada um com mais ou menos 25 centímetros, brilhando no escuro da caverna. Balancei minha cabeça para testar, e vi que meus chifres também engrossaram. As pontas pareciam facas afiadas. Ainda estava surpreso. Ouvi a voz do Laudal lá fora. Senhor Lee, tem certeza que ele está aí dentro? Vi ele entrando com meus próprios olhos. Impossível escapar. O cara forte tremia de medo, claramente assustado pela cena de antes. Tá bom, agora não vou ter dó. Esse bicho matou meus 3 cães. Hoje ele vai morrer. Laudal terminou de falar, e ouvi barulhos vindos lá de fora, como se estivessem preparando algo. Fiquei atento olhando para a entrada, com os músculos todos tensos. No segundo seguinte, jogaram algo com faíscas lá para dentro. Explosivo. Meus olhos ficaram arregalados. Virei e corri para o fundo da caverna. Bah! Um estrondo enorme. A caverna tremeu toda. Chuvas de pedra caíram. A onda de choque me virou no chão. Tomei pedrada nas costas, mas só doeu de leve. Aquela armadura óssea me protegeu da maior parte do dano. Me levantei com dificuldade. Notei que a entrada estava meio bloqueada. Será que morreu? Ouvi a voz do Laudal lá fora. Acho que sim. Foi forte o bastante. Nenhum urso sairia vivo dessa. O fortão até suspirou aliviado. Ouvi a conversa dos dois. Com um olhar mortal. Querem me matar. Sonha. Soltei um rugido e joguei meu corpo contra a entrada bloqueada. Pedras nem me pararam. Arrebentei a saída no braço e saí da caverna. O sol fez meus olhos se fecharem. Quando enxerguei direito, o Laudal e o fortão estavam brancos de medo. Que monstro é esse? Laudal olhava para meus espinhos e armadura. Nem conseguia segurar a espingarda direito. O fortão caiu direto no chão e mijou nas calças. Sacudi a poeira dos meus chifres e fui andando até eles. Laudal se tocou, levantou a arma e atirou em mim. As 3 balas bateram na armadura. Só fizeram umas faíscas. Nem arranharam minha pele. Laudal entrou em pânico, jogou a arma e saiu correndo. Não me deixa aqui, Laudal. O fortão tentou fugir também, mas as pernas não obedeceram. Caiu no chão tropeçando. Parei na frente dele, olhei para baixo, encarando ele. Esse cara cuidou de mim por 2 meses, mesmo querendo me vender. Pelo menos não me maltratou. Encarei ele por alguns segundos e resolvi ir atrás do Laudal que fugia. Esse desgraçado quis me explodir. Mas quer fugir? Fiz força nas pernas. Corri numa velocidade assustadora. Em segundos, alcancei o Laudal. Quando ele olhou para trás e me viu, ficou tão apavorado que perdeu as forças. Tropeçou sozinho. Rolou ladeira abaixo. Parei no topo da colina. Vi o Laudal se debatendo nos espinhos, gritando. Não fui atrás. O sistema tocou de novo. O anfitrião realizou seu primeiro contra-ataque. O humano conquistou o feito de perseguição. Quebrei minhas correntes. Mutação do corpo estabilizada. Evoluí oficialmente para touro blindado. Nova missão ativada. Vá mais fundo, selvagem, e devore seres mais fortes. Passei dos 1000 quilos. Levantei o olhar e vi as montanhas ao longe. Fiquei animado. Não posso voltar ao mundo dos humanos. Então vou sobreviver aqui?
nesta selva. Me virei e deixei a encosta. Fui direto para o bosque, nem olhei para trás. Ouvi um homem forte me chamar atrás de mim, mas eu nem quis responder. Sistema tocou novamente. Jim, estado atual. Touro blindado. Peso, 600 quilos. Força, 78. Constituição, 65. Agilidade, 30. Evolua até 1000 quilos. Pode desbloquear nova forma. Recomenda-se procurar presas de energia maior. Balancei meu rabo. Acelerei entrando mais fundo na floresta. Para ficar mais forte, preciso achar presas melhores. Já estou andando faz 1 hora. As árvores estão ficando mais densas. Quase não entra luz solar. O ar está cheio de cheiro úmido e podre. Tem fezes e restos de animais espalhados pelo chão. Fiquei alerta, levantando as orelhas. Este lugar é claramente território de uma grande fera. Bem nesse momento, os arbustos na frente começaram a balançar. Parei de repente. Fiquei com os músculos tensos. Um javali enorme surgiu correndo do mato, com presas de quase 30 centímetros. Olhos vermelhos. Esse javali é maior que aquele que eu comi antes. Bem mais parrudo. Deve ter uns 250 quilos. O javali me viu e rosnou furioso. Chutou o solo e veio correndo. Não recuei. Fui mesmo para cima. Os dois grandalhões se chocaram com força. O som do impacto foi pesado. As presas do javali bateram na minha armadura, mas só fizeram 2 arranhões leves. Aproveitei e dei uma cabeçada forte com meus chifres. O javali gritou de dor. Sangue jorrou. Balancei a cabeça com força. Virei o javali e joguei no chão. Ele tentou levantar, mas eu quebrei seu pescoço com uma patada. Matei um grande javali e ganhei 120 pontos de energia. Comecei a devorar o corpo do javali sem hesitar. Carne quente entrou na boca. De novo sente aquele calor dentro de mim. Peso aumento 75 quilos. Força aumento em 15 pontos. Constituição aumento em 12 pontos. Peso atual, 675 quilos. Faltam 325 quilos para evoluir. Eu estava comendo animado. Então ouvi um barulho ao redor. Levantei a cabeça rápido. Notei que já estava cercado por 7 ou 8 olhos verdes brilhando. Era uma alcateia e o lobo líder. Era muito grande. Pelagem cinza escura. Olhar feroz. Com baba saindo da boca. Os outros lobos se espalharam e começaram a me cercar devagar. Engoli a carne que estava na boca. Dei um rosnado. Me preparei para lutar. Os lobos me viram como um invasor e eu ainda roubei a caça deles. O líder uivou alto. Os outros lobos atacaram de todos os lados. Virei rápido, acertando com o casco um lobo que tentou me morder atrás. Outro lobo mordeu meu pescoço, mas quebrou os dentes na armadura. Gritou de dor e soltou. Aproveitei e joguei o lobo com meus chifres. Bati ele no chão. Mas os lobos cooperam muito bem. Mal espanto um. Outro já pula no lugar. Estou ficando cansado. Minha respiração tá pesada. Justo nesse instante, o líder pulou de lado, com garras afiadas indo para meus olhos. Não deu tempo de evitar, só consegui virar a cabeça e defender com o chifre. A garra do lobo líder arranhou meu rosto. Abriu um corte profundo. O sangue jorrou na hora. Gritei de dor. Fiquei completamente furioso. Que se dei na alcateia. Hoje é matar ou morrer. Libertei toda a força. Acertei o lobo líder com um espinho das costas. Ele reagiu na mesma hora. Desviou girando no ar. Mas um lobo atrás dele não teve tanta sorte. Foi perfurado pelo espinho nas costas. Morreu na hora. Os outros lobos viram o companheiro morto cruelmente. O medo apareceu nos olhos deles. O ataque ficou mais fraco. Aproveitei para atacar o lobo mais perto. Esmaguei a cabeça dele com uma patada. O líder percebeu que deu ruim. Soltou um longo uivo e fugiu rápido com o resto da alcateia. Fiquei ali, ofegante, coberto de sangue. Nem sabia dizer se era meu ou dos lobos. Matei 3 lobos selvagens. Ganhei 180 pontos de energia. Ferimento detectado no anfitrião. Recomendo devorar carne para se recuperar. Olhei os 2 corpos de lobo no chão e o javali que nem terminei de comer. Comecei a comer sem hesitar. Carne e sangue entraram na boca. O corte começou a coçar. Estava sarando visivelmente rápido. Peso atingiu 750 quilos. Força passou de 100 pontos. A armadura ficou mais resistente. Os espinhos cresceram. Sente o corpo cheio de força. O cansaço sumiu. Mas nesse momento, uivos de lobos vieram de longe de novo. Agora tem o dobro de antes.
antes. Fiquei preocupado. Esses animais trouxeram reforços. Não posso ficar aqui. Preciso achar um lugar seguro. Peguei metade do javali e corri para dentro da floresta. O som dos uivos vinha se aproximando. Dessa vez eles vieram para valer. Corri carregando o javali morto. Os uivos vinham atrás de mim, por entre as árvores. Vi mais de 10 lobos na perseguição. O da frente era o mesmo de antes. Lobo nunca esquece rancor. Corri o mais rápido que pude. Galhos rasparam em mim o tempo todo, a armadura chiar de tanto atrito. Mas os lobos corriam mais. Eles estavam cada vez mais perto. Quando estavam quase me alcançando, um campo aberto apareceu de repente. Saí da floresta correndo. Era um terreno cheio de pedras, rochas grandes espalhadas, e um riacho no meio. Nem pensei muito. Me joguei no meio das pedras. Os lobos vieram atrás. Pouco mais de 10 lobos me cercaram. Bloquearam todas as minhas saídas. O chefe ficou em cima de uma pedra. Olhava para mim de cima, com um olhar cheio de ódio. Evil pro alto. A alcateia atacou na hora. Agora eles estavam mais espertos. Pararam de atacar só um de cada vez. Atacaram em grupo, trabalhando juntos. 3 lobos pularam pelo meu lado esquerdo. Virei para reagir. E 2 do lado direito morderam minha pata traseira, balançando a pata com dor. Mas um dos lobos me derrubou de frente. 4 ou 5 lobos pularam em cima de mim, garras afiadas rasgando minha armadura. Mesmo sendo resistente, não aguentou tantos lobos ao mesmo tempo. Começou a rachar. Lutei loucamente. Usei o espinho das costas, perfurando um lobo em cima de mim. Quando a matilha recuou um pouco, me levantei rápido. Ataquei o lobo mais perto. Chifrei forte o peito dele. Joguei o corpo na pedra com força. Joguei ele com força na pedra. Antes que eu respirasse, o líder já saltou da rocha. Foi direto na minha garganta. Desviei de lado. A garra dele deixou 3 cortes no meu rosto. Gritei de raiva. Virei e dei um coice no líder. O chefe caiu rodando e ficou em pé. Se mexe assustadoramente rápido. Os outros lobos me cercaram de novo. Minha energia estava acabando rápido. Nesse momento, um lobo mordeu minha pata dianteira. Outro tentou atacar meu olho. Sacudi a cabeça desesperado. Meu chifre cortou a barriga do lobo. As tripas caíram no chão, mas o lobo na pata não largava. Os dentes já furaram minha armadura. Entraram na carne. A dor me deixou louco. Levantei a pata de repente e esmaguei no chão. O lobo teve o crânio esmagado. Finalmente largou. Matei um lobo selvagem e ganhei 60 pontos de energia. Anfitrião gravemente ferido. Recomendo recuperar energia já. Ofegante. Vi 3 corpos de lobos no chão. Comecei a morder sem hesitar. Carne quente entrando. A ferida começou a coçar de novo. A alcateia me viu. Eu comendo na cara deles. Eles olharam com medo e raiva. O líder uivou mais uma vez. Os lobos restantes atacaram loucamente. Agora era tudo ou nada. Ignorando o perigo, 7 ou 8 pularam juntos em cima de mim. Garras e presas rasgando sem parar. A armadura finalmente não aguentou mais. Rachou quase inteira. Sangue escorria pelas rachaduras. Minha mente começou a ficar confusa. O corpo pesava cada vez mais. Será que vou morrer aqui? Bem nessa hora, o som do sistema tocou de repente. Aviso. Anfitrião em perigo de morte. Modo de purificação de emergência ativado, forçando a queima de toda a energia. Modo furioso ativado. No segundo seguinte, meu sangue ferveu. Uma força absurda explodiu de dentro de mim. Soltei um rugido. Levantei de uma vez. Joguei todos os lobos para longe. Meus olhos ficaram vermelhos de sangue. Os espinhos das costas cresceram loucamente. Dobrou de tamanho. As rachaduras da armadura fecharam. E ela ficou ainda mais grossa, brilhando como metal. Ataquei o lobo mais próximo. Esmaguei a cabeça dele com uma patada. Outro lobo pulou. Levantei com o chifre. Joguei com força na pedra. Morreu na hora. Virei uma fera enlouquecida. Onde eu passava, os lobos caíam sem parar. Mas no segundo seguinte, o lobo reivou olhando pro céu. O som era horrível. O corpo dele começou a inchar. Músculos explodindo sob a pele. Os olhos ainda mais vermelhos. As presas dobraram de tamanho. Ficou bem maior que antes.
Esse monstro também pode entrar em fúria. O Rei Lobo ficou ainda mais rápido depois de enlouquecer. Nem tive tempo de reagir. Ele já pulou na minha frente. As garras afiadas vieram direto para minha garganta. Virei a cabeça com tudo. As garras rasgaram 3 cortes ensanguentados no meu pescoço. Recuo sentindo a dor. O Rei Lobo não me deixa respirar. Ataca de novo. Dessa vez, ele mordeu minha pata dianteira, as presas atravessando minha armadura. Cravadas na carne, balanço a perna loucamente, mas não consigo me livrar dele. O Rei Lobo segura firme, não solta, e ainda puxa com mais força. Quer arrancar minha perna. A dor é tanta que quase caio. Sinto meus ossos estalando. Não posso. Preciso dar um jeito de me livrar dele. Levanto de súbito outra pata dianteira e acerto em cheio a cabeça do Rei Lobo. Mais uma, 2, 3 vezes. Ele finalmente solta. Cambaleando, ele recua alguns passos. Aproveito e abaixo a cabeça e enterro as últimas lanças de osso das minhas costas nele. O Rei Lobo tenta desviar, mas por causa da pancada, está meio lento. A lança de osso perfura seu ombro. Dou tudo de mim e empurro para frente. Ouço um estalo. O ombro do Rei Lobo foi atravessado. Ele solta um uivo agudo de dor. Se debate tentando fugir, mas eu o seguro firme. Vou empurrando ele até a beira do penhasco. As patas traseiras do Rei Lobo já estão no vazio. Só precisa de mais um empurrão. Ele vai cair. Mas de repente, o Rei Lobo me mordeu o pescoço. Está tentando me levar junto. As presas atravessam a armadura. Entram nos meus vasos. O sangue quente jorra. Sinto minha consciência ficando turva. Meu corpo cada vez mais pesado. Não posso morrer aqui. Cerrei os dentes. Forço tudo de uma vez. Com os chifres, levantei o Rei Lobo e o arremessei longe. Ele traçou um arco no ar e caiu forte nas pedras do fundo do cânion. Dou alguns passos cambaleando para trás. Quase caí junto. Ofegante, caio no chão, com o pescoço sangrando sem parar. Ouço a notificação do sistema. DEM matou o Rei Lobo mutante. 500 pontos de energia. Ganhou habilidades. Fúria sangrenta e velocidade. Peso acima de 1000 quilos. Força passou de 150 pontos. Agilidade mais de 80. O corpo começa uma evolução profunda. Favor repor energia o quanto antes. Me esforço para levantar. Caminho mancando até a beira do cânion. O corpo do Rei Lobo está lá embaixo. Mesmo todo estraçalhado, ainda está bom para comer. Desço o cânion com cuidado. Fico ao lado do corpo dele. Esse bicho mesmo morto ainda é enorme. Deve ter uns 350 quilos no mínimo. Começo a devorar sem hesitar. A carne quente desce pela garganta. O calor familiar se espalha pelo meu corpo. O corte do pescoço começa a fechar. A lança de osso quebrada começa a crescer de novo. Devoro loucamente. Logo, já comi quase metade do corpo do Rei Lobo. Bim, devorado com sucesso. Peso atual, 1.100 quilos. Força 180. Resistência 150. Agilidade 90. Armadura evoluiu para armadura pesada. Defesa aumento 200%. As lanças de osso viraram lâminas. Penetração das lanças aumentou 300%. Sinto meu corpo cheio de força. Agora não me sinto mais fraco. Levanto a cabeça. Vejo 10 lobos ou mais no alto do cânion. Eles estão me olhando. Veneração e medo nos olhos deles. Solto um rosnado baixo. Os lobos se jogam no chão, tremendo de medo. A partir de agora, essa floresta é o meu território. Depois de devorar o Rei Lobo, levo a matilha submissa para o fundo da floresta. Nos dias seguintes, caço ferozmente os animais ao redor. Meu peso se mantém em 1.100 quilos. Todos os animais sentem minha presença. Fogem e se escondem. Achei que finalmente poderia evoluir em paz. Mas os humanos voltaram. Nesse dia eu bebi a água na beira do riacho. Do nada, ouço o barulho de helicópteros ao longe. Levanto a cabeça, atento. 3 helicópteros vêm voando para cá. Viro e corro para o mato mais fechado. Mas os helicópteros são rápidos. Logo me alcançam. Uma imensa rede de metal cai do céu. Não dá tempo de fugir. Sou pego em cheio. A rede tem eletricidade. A corrente atravessa meu corpo num instante. Sinto tudo tremer de dor. Minhas 4 pernas fraquejam. Desabo no chão. O helicóptero pousa. 7 ou 8 homens armados saltam de lá. O líder é um careca fortão. Tem um taser e uma arma de dardos na cintura. São profissionais. Chefe, esse é o boi mutante que o velho Dal falou. Um jovem do grupo se aproxima, com os olhos arregalados. O chefe careca concorda com a cabeça. Pega o rádio e diz:
Doutora Su. O alvo foi capturado. Aguardando instruções. Uma voz feminina animada sai do rádio. Ótimo! Leve ele para o laboratório agora. Quero estudar o gene mutante pessoalmente. Ao ouvir isso, sinto o coração apertar. No laboratório, esse pessoal captura animais mutantes. O chefe faz um sinal. Vários pusam as armas de dardos e atiram uma chuva de dardos em mim. As agulhas entram na minha pele. O efeito do remédio me deixa tonto. Luto com toda a força, mas não dá para sair da rede. Fico cada vez mais pesado. Quando estou para desmaiar, o sistema apita de novo. GIM, grande dose de anestesia detectada, iniciando eliminação forçada. Vou levar 3 horas para acordar completamente. Aconselhasse fingir que desmaiei e esperar uma chance de escapar. Imediatamente paro de lutar, fecho os olhos e finjo desmaiar. O chefe careca se aproxima, me cutuca com o taser. Só relaxa ao ver que apaguei de verdade. Coloquem ele na jaula de transporte. Rápido, rápido. A equipe toda ajuda. Me colocam numa jaula gigante de titânio e prendem com cabos no helicóptero. O helicóptero decola. De olhos semicerrados, vejo a floresta cada vez mais longe. Depois de mais de 1 hora de voo, o helicóptero finalmente desce. Sou levado para uma base subterrânea gigantesca. Ao redor só doutores de jaleco branco. Uma mulher de uns 30 vem se aproximando. É a doutora Su do rádio de antes. Ela usa óculos dourados. Os olhos brilham de excitação. Perfeito demais. É o espécime mutante mais completo que já vi. O doutor Su deu uma volta ao redor da gaiola. Anotava algo no caderno de vez em quando. O capitão mandou transferi-lo para o laboratório 3. Preparem para coletar amostras genéticas. O capitão careca assentiu. Deu ordem aos outros. Empurraram a gaiola para uma sala maior. A sala estava cheia de equipamentos e aparelhos. No centro, tinha uma enorme mesa cirúrgica de metal. Meu coração começou a bater mais rápido. Eles iam me dissecar. O Dr. Ju chegou perto da gaiola, pegou uma seringa cheia de líquido verde. Primeiro, injetar o estabilizador genético, para evitar que ele perca o controle durante o teste. Enquanto falava, tentou abrir a gaiola, mas bem nesse momento, abri os olhos de repente. O efeito do anestésico já tinha sido quase totalmente metabolizado pelo sistema. Agora eu já podia me mexer. Soltei um grito furioso. Bati com tudo na porta da gaiola. A gaiola de titânio era resistente, mas não aguentou meu peso de 1.100 quilos e 180 de força. Ouvi um estalo. A porta da gaiola entortou com meu impacto. O doutor Su recuou assustado. Ele gritou. Ele acordou. Rápido. Use o choque. O capitão careca reagiu na hora. Levantou o bastão de choque e avançou. Mas eu já tinha saído da gaiola. Com um coice, joguei ele longe, bateu na parede e apagou. Os outros imediatamente pegaram dardos anestésicos. Começaram a atirar sem parar. Mas os dardos batiam na minha armadura pesada. E eram todos ricocheteados. Corri para o soldado mais próximo. Acertou o cara com os chifres e lançou longe. O laboratório virou um caos. Pesquisadores fugiam por todo lado. O doutor Su se escondeu atrás de um aparelho. Com a mão trêmula, apertou o botão vermelho na parede. Um alarme estridente soou. A porta do laboratório se fechou sozinha. Logo em seguida, várias grades eletrificadas desceram do teto e me prenderam bem no meio, na hora que a rede recebeu eletricidade. Uma corrente forte atravessou meu corpo mais uma vez. Meu corpo todo se contorceu de dor, mas aguentei firme, sem cair. O doutor Su viu tudo isso, e um brilho louco apareceu nos olhos. Ótimo! Ele é mais resistente à eletricidade do que esperávamos. Esse tipo de espécime vale ouro. Falando isso, foi até um armário. Pegou algumas seringas com líquido azul, já que o anestésico comum não funciona. Então vamos tentar isso. Uma dose concentrate de reforço genético. É suficiente para fazer qualquer criatura dormir. Levantou a seringa. Veio se aproximando de mim. Lutei com toda a força, mas a rede não me deixava sair. Não conseguia mexer nem um centímetro. Quando a seringa ia encostar na minha pele, ativei meu modo fúria sanguinária de repente. No instante que a fúria foi ativada, senti meu sangue ferver. Meus olhos ficaram vermelhos. Os músculos cresceram rápido. Minha força chegou a 300. Rugi tão alto que ecoou por todo o laboratório. Arrebentei a grade de choque com tudo. Na hora que ela quebrou, faíscas voaram para todo lado. As luzes do laboratório começaram a piscar. O doutor Su se assustou e a mão tremeu.
tremeu, derrubando a seringa no chão. O líquido azul escorreu pelo piso. Corri em direção ao equipamento mais próximo. Esmaguei tudo com os chifres, equipamentos caríssimos. Viraram pó na minha frente rapidamente. Viraram sucata em segundos. Parem ele, depressa. Não pode deixar destruir os aparelhos. O doutor Su gritava desesperado. Os outros soldados não tinham coragem de chegar perto. Continuei destruindo tudo sem parar. Armários, equipamentos, mesas cirúrgicas. Tudo foi esmagado por mim. E aí, vi um enorme freezer no canto. Dentro, tinham vários frascos de cores diferentes. Corri para lá, arrebentei a porta do freezer de uma vez. Dezenas de frascos rolaram pelo chão. Tinha vermelhos, azuis e verdes. E até um roxo. O doutor Su viu a cena e ficou branco na hora. Não, aqueles são reforços genéticos concentrados. De jeito nenhum pode deixar ele beber isso. Mas já era tarde. Abaixei a cabeça. Peguei um frasco roxo. Mordi e quebrei o vidro. Engoli tudo de uma só vez. O líquido entrou na minha boca. Senti uma queimação intensa, subindo da garganta direto para a cabeça. Devorou. Alta concentração de reforço genético. Ganhou 800 pontos de energia. Constituição aumentou em 50. Força aumentou em 60. Agilidade subiu 40 pontos. Sente meu corpo cheio de energia. Esse remédio era ainda mais forte que a carne do rei dos lobos. Continuei engolindo os outros frascos, sem pensar duas vezes. Vermelhos, azuis, verdes. Tudo joguei na boca. O doutor Su perdeu totalmente o controle. Ele se ajoelhou no chão, os olhos cheios de desespero. Acabou tudo. Só essas fórmulas valem milhões. O instituto vai falir. Mas eu nem liguei para ele. Continuei engolindo como um louco. Devorou tudo. Peso atual: 1.250 quilos. Força 280. Constituição 220. Agilidade 150. Detectada sobrecarga de energia no hospedeiro. Vai entrar em estado de sono de mutação. Na hora que terminou de dizer, senti minhas pálpebras pesarem. Meu corpo ficou fora de controle. Essas fórmulas têm alguma coisa errada. Tentei cambaleando sair do laboratório, mas minhas pernas não tinham força. Ouvi um baque. Caí com tudo no chão. Minha mente foi ficando lenta. O doutor Su viu tudo isso, e a esperança voltou aos olhos dele. Rápido, enquanto ele tá desacordado. Injeta ele e prende logo. O capitão careca levantou do chão, apertando o peito, foi até lá. Mas alguns soldados pegaram as armas de dardo e começaram a atirar em mim de novo. Mas mesmo assim, os dardos batiam e nem arranhavam minha pele. Minha armadura ficou ainda mais dura por causa dos remédios. Brilhava igual metal. O capitão careca mordeu os dentes, usou o rádio e pediu para chamarem o caminhão de transporte. Vamos transferi-lo enquanto ele dorme. Aproveitar que está desmaiado para mover logo. Uns minutos depois, um enorme caminhão entrou no laboratório. Havia uma gaiola especial de titânio na carroceria, equipado com sistemas de alta voltagem por todos os lados. Juntaram forças para me colocar dentro da gaiola. Colocaram algemas especiais nas 4 patas. O doutor Su se aproximou, passou a mão na minha armadura. Olhar cheio de fascinação. Perfeito demais. A dureza dessa armadura já superou qualquer metal conhecido. Se conseguirmos decifrar o código genético dele, a tecnologia da humanidade vai dar um salto enorme. Ele se virou para o capitão careca e falou: leve isso para o laboratório especial, no subsolo 3. Lá tem os equipamentos de autópsia mais avançados. Quero estudá-lo pessoalmente. O caminhão de transporte ligou. Me levaram para um andar mais profundo. Ficava cada vez mais escuro ao redor. No ar tinha um forte cheiro de desinfetante. Sinto meu corpo mudando rapidamente. Meus ossos estão se reorganizando, os músculos crescendo. A armadura está evoluindo. O alerta do sistema não para de soar na minha mente. Tem progresso na mutação, 10%, 30%, 50%. Previsão: transformação final em 3 horas. Evoluir para Minotauro Abissal. Quando a mutação terminar, o hospedeiro terá força destrutiva. Recomendo fugir imediatamente. O caminhão de transporte parou. Me empurraram para um laboratório enorme. Esse é pelo menos 10 vezes maior que o anterior. Há todo tipo de instrumentos assustadores. No centro tem uma grande mesa de cirurgia de metal. Cobrindo ela estão facas e serras afiadas. Doutor Su entrou, trazendo pelo menos 10 pesquisadores.
Ele me olhou deitado na jaula, com um sorriso animado no rosto, preparar para a autópsia. Quero ver como ele é por dentro. O que tem de especial afinal? Os pesquisadores começaram a preparar as ferramentas. Serra elétrica, bisturi e coletor na mesa de cirurgia. O capitão Careca se aproximou. Preocupado, disse: Doutor Su, a criatura estava selvagem agora há pouco. E se ele acordar? Doutor Su riu com desprezo. Relaxa, o sedativo nele é suficiente para 3 dias, sem acordar. Além disso, essa jaula é feita do titânio mais resistente. Nenhum tanque passa por isso. Falando, foi até a jaula e bateu nas barras de ferro. Mesmo se ele acordar, aqui é o 3º subsolo. Tem 30 seguranças armados em volta. Nem voando ele escapa dali, mas ele não sabia. Eu estava consciente o tempo todo. O sistema estava acelerando minha mutação. Só faltam mais 2 horas. Logo termino a evolução. Quando chegar a hora, essa jaula de titânio não segura mais. Fiquei de olhos fechados deitado na jaula, fingindo estar inconsciente. O alerta do sistema continuava soando. Progresso da mutação 70%, 80%. Consigo sentir todo o osso do meu corpo mudando, músculos ficando muito mais densos. Doutor Su foi até a jaula, pegou um tablet e escaneou meu corpo. Estranho, a temperatura dele só sobe e o batimento cardíaco acelera. Não parece alguém desacordado. Ele franziu a testa, se virou para o capitão Careca. Aplique mais um sedativo nele. Por precaução, o capitão Careca assentiu. Pegou uma seringa enorme e veio. Quando ia abrir a jaula, o alerta do sistema disparou. Kim, progresso 100%, evolução completa, forma atual, minotauro abissal, peso, 1.500 quilos, força, 400, constituição, 350, agilidade, 200. PIN, novo poder, impacto destruidor, pisoteio do inferno, grito de terror. Rugindo, abriu os olhos de repente, com um brilho vermelho intenso neles. O capitão Careca assustou e tremeu. A seringa caiu no chão. Rugi alto, a onda sonora espalhou, como se fosse real. O laboratório inteiro tremeu. Grito de terror ativado. Todos na área entram em pânico de medo. Doutor Su e sua equipe caíram no chão imóveis, olhos cheios de pavor. O capitão Careca é segurança profissional, mas estava tão pálido de medo, e as pernas fraquejaram. Me levantei num pulo. As correntes especiais pareciam feitas de papel. Quebraram na mesma hora. Forcei o corpo para frente. A jaula de titânio rangia. Craque, craque. As barras começaram a entortar. Abriram várias rachaduras. Doutor Su viu isso e entrou em pânico total. Impossível. É feito de titânio. Como pode ser arrebentada? Mas a realidade provou o contrário. Usei ainda mais força. A jaula explodiu de vez. Os pedaços voaram para todo lado. Saí andando dos escombros, exalando uma aura assustadora. Agora, meu corpo ficou maior ainda. A armadura virou preto profundo, brilhando de forma sombria. As espinhas nas costas viraram lâminas, cada uma com 60 centímetros, muito afiadas. Os chifres ficaram ainda mais grossos, as pontas brilhando de gelado, como se pudessem perfurar tudo. O capitão Careca se obrigou a levantar. Tremendo, pusou o rádio. Todos os seguranças, venham pro laboratório do subsolo 3 agora. Ele ficou fora de controle. Repito, alvo fora de controle. Assim que disse isso, a porta do laboratório foi arrombada. 30 seguranças fortemente armados entraram, com metralhadoras e lançadores de foguete. Na frente vinha um cara com uma cicatriz. Era o capitão dos seguranças. Quando ele me viu, ficou chocado na hora, mas logo ficou sério. Todos atirem livremente. Eliminem o alvo a qualquer custo. Pum pum. Os tiros vieram feito chuva. Acertaram minha armadura pesada. Só fizeram faíscas. Minha defesa ficou muito maior depois da evolução. Balas comuns não passam nem perto. Corri para cima dos seguranças. Ativei o impacto destruidor. Kim, impacto destruidor. Parte para cima. Todo obstáculo é destruído no caminho. Sou como um tanque desgovernado. Todo mundo voa por onde passo. Alguns seguranças foram arremessados. Bateram forte na parede. Desmaiaram na hora. O capitão do 8º esquadrão mudou de expressão. Mandou usar lança-foguetes na hora. 2 seguranças levantaram os lança-foguetes. Miraram em mim. 2 foguetes vieram voando. Eu nem tentei desviar. Bum bum. Uma explosão enorme,
As chamas cobriram meu corpo. Dr. Ju viu isso e pareceu ter esperança de novo. Será que explodiu? Só que logo em seguida, sai andando do meio do fogo, sem nenhum arranhão no corpo. A defesa da armadura pesada já está forte o suficiente para resistir até foguetes. O capitão do 8º pelotão ficou apavorado. Ele nunca viu uma criatura tão assustadora. Recuem. Rápido, mas já era tarde. Eu executei o pisão infernal. Levantei as patas da frente com força. Pisei com tudo no chão. Um estrondo enorme. O laboratório inteiro tremeu. Rachaduras apareceram no chão. A onda de choque se espalhou. Mais de 10 seguranças perderam o equilíbrio. Todos caíram. Aproveitei e avancei. Arremessei um com meus chifres. Esmaguei outro com as patas. Perfurei um com os espinhos ósseos. Em poucos minutos, mais da metade dos 30 seguranças já estava no chão. Os demais perderam totalmente o controle. Largaram as armas. Viraram e correram. O capitão do 8º pelotão nem pensou nos outros. Disparou em direção à porta, mas eu nunca deixaria ele fugir. Corri e bloqueei a saída. O capitão me olhou. Fechou os olhos, sem esperança. Levantei ele com meus chifres. Joguei com força na parede. Ele desmaiou na hora. O laboratório inteiro. Restaram só a doutora Su e alguns pesquisadores, todos jogados no chão. Tremendo de medo, caminhei devagar até a Dra. Su, olhos cheios de ódio. Essa mulher queria me dissecar. Quase matou eu. A doutora Su olhou para mim, chorando sem parar. Por favor, me deixe viver. Prometo não fazer mais isso. Olhei ele por alguns segundos. No fim, decidi ir para o fundo do laboratório. Matar seria fácil demais. Melhor deixar ele vivo. Assistindo o instituto sendo destruído. Isso é a maior punição. Destruí tudo no laboratório. Quebrei todos os equipamentos. Esmaguei até as amostras preciosas. Nesse momento, vi um grande armário de vidro num canto, cheio de criaturas mutantes, cobras mutantes, ratos mutantes e um urso negro mutante. Quando me viram, olhos cheios de medo e desejo, fui até lá. Quebrei o vidro com uma pata. As criaturas mutantes fugiram na hora. Saíram correndo, mas o urso negro mutante não fugiu, abaixou a cabeça, mostrou submissão. Olhei para ele, fiquei surpreso, esse animal entende o momento. O urso negro mutante deitou no chão, olhos cheios de respeito. Observei ele, enorme e musculoso, pelo menos 1000 quilos, cheio de massa muscular. O instituto deu muito remédio para ele. Soltei um rugido baixo. O urso se levantou e me seguiu. Já que se submeteu, vou deixar ele. Talvez seja útil depois. Me virei para o fundo do laboratório. Ainda há muitos quartos lá. Não sei o que está escondido. Destruí tudo com o urso. Arrebentei portas, uma após outra. Até cheguei ao quarto mais profundo. Na porta estava escrito: Núcleo de energia. Entrada proibida. Quebrei a porta com uma pata. A cena me chocou. Sala cheia de grandes tanques de cultivo. Em cada tanque estão vários cristais de energia coloridos. Esses cristais emanam forte energia, muito mais potentes que os remédios que já consumi. Som do sistema. DIN. Fonte de energia pura detectada. Recomendo consumir rapidamente. Após consumir, pode superar os limites atuais. Evoluir para um nível superior. Corri para lá sem hesitar. Quebrei o primeiro tanque com meus chifres. Cristal azul caiu ao chão. Engoli ele, dissolveu na boca. Uma energia assustadora explodiu por dentro. DEM. Cristal de energia pura consumido. Ganhei 2000 pontos de energia. Força aumento 80, físico 100, agilidade mais 60 pontos. Sente meus células comemorando. Essa sensação é melhor que qualquer coisa. Quebrei os outros tanques com fúria. Azul, vermelho, verde, roxo e dourado, todos para o estômago. Som do sistema tocando sem parar. DIN. Peso atual: 1.750 quilos. Força 580, físico 550, agilidade 320. Detectada sobrecarga de energia. Corpo começando segunda evolução. Minha armadura pesada começou a se rachar. Nova armadura crescendo nas rachaduras. Cor mais escura. Muito mais dura. Espinhos nas costas também crescendo. De 60 centímetros para 1 metro. Cada um brilhando em vermelho escuro. Os chifres ficaram absurdos. Cresceram até 1,5 metros. Tão grossos quanto uma coxa humana. Extremamente afiados. Nesse momento, o alarme do laboratório
laboratório tocou alto. A voz da doutora Su saiu pelo alto-falante, cheia de loucura e desespero. Ativar o protocolo de autodestruição, já que não pode impedir. Vai morrer junto. Mal terminou de falar. O instituto começou a tremer. Luzes vermelhas piscando nos muros. A contagem regressiva começou. Em 10 minutos, aqui vai virar destroços. Meu coração afundou. Preciso sair rápido. Corri para fora. O urso negro veio logo atrás. Quando cheguei à porta do laboratório, vi o capitão de cara de cicatriz com seguranças, bloqueando a saída, armados com metralhadoras pesadas, alguns com lança-chamas. O capitão do 8º pelotão estava pálido, olhos cheios de determinação. A doutora Su falou: mesmo morto, segure ele, para morrer aqui dentro. Assim que terminou, todos começaram a disparar. Balas voaram como uma tempestade. Lança-chamas soltando fogo quente. Rugido de raiva. Ativei o rugido do medo. Mas dessa vez, os seguranças estavam preparados. Usavam protetores de ouvido especiais. O efeito de medo foi bem menor. Tive que avançar à força. Avancei sob bala e fogo. As balas batiam na minha armadura. Não penetravam, mas a força do impacto me fez desacelerar. As chamas queimaram minha pele. Não mata, mas incomoda. Disparei com tudo, como um tanque pesado. Acertei com força o grupo. Vários seguranças voaram. Bateram contra a parede. Não sei se sobreviveram, mas o capitão de cara de cicatriz não recuou. Largou a metralhadora. Pegou um controle remoto. Morra! Ele apertou o botão. Mais de 10 enormes gaiolas de ferro caíram do teto, me prenderam no centro. No momento em que as gaiolas foram eletrificadas, a corrente elétrica forte percorreu meu corpo de novo. Mas desta vez minha resistência já chegou a 550. Essa eletricidade não pode me parar. Eu rugi e forcei, abri a gaiola à força. O capitão de cara marcada viu isso. Desespero surgiu em seu olhar. Você é mesmo um monstro. Corri até ele. Chutei o controle remoto da mão dele. Mas não o matei. Fui direto para a saída. Faltam 5 minutos na contagem regressiva. Preciso sair rápido. Saí do laboratório com o urso negro, correndo loucamente pelo corredor. Mas o instituto é um labirinto, cheio de bifurcações e becos sem saída. Arrombei várias portas. Enfim vi o elevador para a superfície. Mas o elevador não funciona mais. Só dá para usar as escadas. Corri para a escada. Subi com as 4 patas. O urso negro veio atrás, ofegante. Faltam 3 minutos. Acelerei, cheguei ao primeiro andar, mas a saída estava bloqueada por uma enorme porta de titânio. Sem hesitar, preparei um ataque destrutivo. Um estrondo gigantesco. A porta de titânio ficou com um buraco enorme. Passei por ele. Do lado de fora era um deserto. Tudo em volta eram árvores. Faltam 1 minuto. Corri para longe. O urso negro também correu. 30 segundos. 20 segundos. 10 segundos. Bum! Um estrondo ensurdecedor. O instituto virou ruínas na explosão. A onda de choque se espalhou como um tsunami. Fui arremessado. Caí com força no chão. O urso negro também foi jogado. Bateu em uma árvore. Desmaiou. Virou um mar de fogo, com muita fumaça. Não dá para ver nada. Doutor Su, o capitão de cara marcada, e os seguranças provavelmente morreram na explosão. Respirando forte, cheio de ferimentos, mas meus olhos brilhavam de empolgação. Sobrevivi e fiquei mais forte. Sistema emitindo aviso. Parabéns por escapar do instituto. Conquista, sobrevivente extremo. Peso atual, 1.750 quilos. Força 580, resistência 550, agilidade 320, no auge do touro abissal. Recomenda-se buscar adversários mais fortes, quebrar limites. Olhei para as montanhas distantes, com olhos cheios de esperança. Armas humanas não podem me deter. Hora de explorar o interior selvagem. Levei o urso negro inconsciente. Manquei para a floresta densa. As feridas ainda estavam sangrando, mas o sistema está acelerando minha recuperação. Caminhei por uns 30 minutos. O urso negro finalmente acordou. Ele olhou para mim, com olhos cheios de gratidão. Sabia que eu o salvei. Soltei um rugido baixo. Sinalizei para ele me seguir. Continuei andando. O som do sistema apareceu de repente. Detectado a 3 quilômetros à frente. Vários seres de alta energia reunidos. Recomendação: ir caçar. Meus olhos brilharam, acelerei o passo. Quanto mais eu avançava, mais forte era o cheiro de sangue. Cheguei a um campo aberto. A cena me deixou chocado. Há cadáveres de animais por todo lado. Veados, javalis,
lobos, até alguns ursos. No centro dos corpos, estavam 7 ou 8 enormes mutantes. O líder era um tigre mutante. Tinha 3 vezes o tamanho de um tigre normal, cheio de músculos, olhos brilhando em verde. Ao lado dele, havia 2 leopardos mutantes, um javali mutante e alguns lobos mutantes. Claramente formam um grupo, caçam nesta região. O tigre mutante me viu, ficou alerta, soltou um rugido baixo. Os outros mutantes cercaram imediatamente. Balancei o rabo, sem medo. São fortes, mas não chegam perto do meu nível. O tigre mutante atacou primeiro, muito veloz, como um raio. Tentou atacar minha garganta, desviei para o lado e usei meus chifres para furar seu abdômen. O tigre mutante girou no ar, escapou do golpe fatal por pouco. Ainda assim, um corte abriu na lateral. Ao aterrissar, recuou, com medo nos olhos. Os 2 leopardos mutantes atacaram de lado, garras indo direto para meus olhos. Tirei rápido, enfrentei com os espinhos nas costas. Um leopardo não conseguiu reagir. Foi perfurado e morreu. Instantaneamente, o outro recuou assustado. Não ousou chegar perto. O javali mutante atacou por trás. Tentou furar minha perna traseira. Levantei uma das patas atrás. Chutei sua cabeça com força. Um som seco. O crânio do javali quebrou. Caiu imóvel. Em poucos segundos, derrotei 2 mutantes. Os lobos mutantes restantes viram isso, tremendo de medo, sem coragem para atacar. Os olhos do tigre mutante mostraram raiva. Ele rugiu para o céu e começou a crescer. Esse animal também pode entrar em fúria. O tigre mutante furioso ficou ainda maior. Força e velocidade aumentaram muito. Atacou de novo, tão rápido que mal consegui ver. As garras afiadas passaram pela minha armadura. Deixaram 3 arranhões profundos. Quase quebrou minha defesa. Recuou sentindo dor. Meus olhos ficaram sérios. Esse animal é forte. O tigre mutante não parava. Atacou sem parar. Garras e presas caíram como chuva. Minha armadura é dura, mas está cedendo aos ataques contínuos. Começou a rachar. Não posso mais esperar. Preciso terminar logo. Ativei minha fúria sanguinária. Meus olhos ficaram vermelhos. Força subiu para 800. Rugi. Ataque destrutivo. O tigre mutante tentou desviar, mas percebeu que sou mais rápido. Um estrondo enorme. Eu bati violentamente nele. O tigre mutante foi jogado. Caiu forte em uma árvore. O tronco quebrou. Aproveitei a chance. Perfurei seu peito com meus chifres. O tigre mutante gritou de dor. Lutou desesperadamente, mas não consigo soltar meus chifres. Dou um puxão forte. Jogo ele direto no chão. O tigre mutante estremeceu algumas vezes e parou de se mexer. Os lobos mutantes viram o tigre morto. Assustados, se viraram e fugiram. Mas eu não ia deixar eles escaparem. Ativei meu modo rápido. Alcancei eles num segundo. Em um instante, matei todos os lobos mutantes. Fico em pé ofegante no meio das carcaças, coberto de sangue. O urso negro se aproximou, com um olhar cheio de respeito. Comecei a devorar os corpos dos mutantes. A carne quente entrou na minha boca. Sente aquela velha ardência por dentro de novo. Din, devoração concluída. Peso atual: 2.100 quilos. Força: 650. Constituição: 600. Agilidade: 380. Detecção: o hospedeiro atingiu o limite do Minotauro do Abismo. Não pode evoluir mais. Sugere-se devorar uma criatura lendária para romper o limite da espécie. Criatura lendária? Que tipo de coisa é essa? O sistema não respondeu. Apenas surgiu uma imagem na minha mente. Uma terra selvagem ainda mais profunda, cheia de árvores gigantes e neblina. E no fundo da neblina, vi silhuetas enormes, exalando uma pressão aterrorizante. Olhei para aquela cena. Um brilho de empolgação passou nos meus olhos. Parece que o verdadeiro desafio só começou. Bem nesse momento, ouvi o som de helicópteros ao longe. Levantei a cabeça. Vi 3 helicópteros de combate vindo pra cá, com o símbolo do Instituto estampado na fuselagem. Então o Doutor Su sobreviveu. E ainda pediu reforço. O alto-falante do helicóptero ligou. Ouvi a voz histérica do Doutor Su. Maldito, você destruiu meu instituto. Matou minha equipe. Hoje você vai pagar por isso. Assim que ele terminou de falar, as metralhadoras começaram a disparar. Balas caíram como chuva, acertando o chão, levantando poeira por toda parte. Me escondi atrás de uma árvore enorme. O urso negro também se escondeu.
mas o poder de fogo dos helicópteros era demais. A árvore logo ficou toda crivada de buracos. Eu tinha que contra-atacar, senão, cedo ou tarde ia morrer ali. Nesse momento, vi uma pedra gigante ali perto. Saí correndo do abrigo. Corri em direção à pedra, aguentando os tiros. As balas batiam na minha armadura. Não conseguiam me ferir, mas o impacto me deixou mais lento. Aguentei firme e finalmente cheguei até a pedra. Usei os chifres para apoiar a pedra. Forcei o máximo que pude. Levantei a pedra. Tinha várias toneladas. Mirei no helicóptero mais perto. Joguei a pedra com toda a minha força. Ela voou como um projétil para o helicóptero, com uma velocidade incrível. O piloto nem teve tempo de reagir. A pedra acertou em cheio o helicóptero. Um estrondo enorme. O helicóptero explodiu no ar. Virou uma bola de fogo. Os destroços caíram do céu. Os outros 2 helicópteros subiram imediatamente. Com medo, nem tentaram se aproximar. Ouvi a voz do Dr. Su no rádio, cheia de pânico e raiva. Atirem mísseis nele. Assim que ele falou isso, os 2 helicópteros dispararam mísseis juntos. 4 mísseis vieram em minha direção, todos mirando exatamente onde eu estava. Me lancei pro lado o mais rápido que pude. Banubá. Banubam. 4 explosões enormes. As chamas engoliram o lugar onde estava antes. Vários metros em volta viraram escombros. Me escondi atrás de outra pedra enorme, coberto de poeira, mas sem nenhum ferimento. Mesmo assim, os helicópteros não pararam. Mais 4 mísseis vieram. Aguentei firme. Não dava para continuar desse jeito. Eu tinha que derrubar eles. Olhei para o urso negro ao meu lado. Uma ideia passou pela minha cabeça. Ronquei baixo. Mandei o urso subir nas minhas costas, mesmo sem entender. O urso fez o que eu queria. Corri com o urso para fora do abrigo, direto até uma árvore gigante próxima. As metralhadoras dispararam na hora, tiros atingindo meu corpo, faíscas voando. Corri pelos tiros até chegar à árvore. Agi com o pisão do inferno. Um estrondo enorme. A árvore tremeu forte. As raízes começaram a se soltar. Encostei os chifres no tronco. Forcei com tudo. Quick, crick. Creek. As raízes quebraram. A árvore inteira começou a cair. E caiu bem onde o helicóptero estava. O piloto percebeu o perigo. Tentou desviar com tudo, mas já era tarde. A árvore acertou em cheio o helicóptero. As hélices ficaram presas nos galhos. O helicóptero perdeu o controle e caiu. Outro estrondo. O helicóptero bateu no chão. Uma explosão gigante. O Dr. Su ficou completamente assustado. Sua voz saiu do rádio. Chorando, ordenou retirada. Fujam, não dá para matar esse monstro. O último helicóptero mudou de direção imediatamente, tentando escapar. Mas eu não ia deixar ele fugir. Carreguei o urso em direção a outra árvore gigante, repeti a estratégia. Derrubei outra árvore. Ela caiu em direção ao helicóptero, só que dessa vez, o helicóptero reagiu mais rápido. Conseguiu desviar. Meu coração afundou. Será que ele vai escapar? Nesse momento, o urso de repente pulou das minhas costas. Agarrou um galho no ar, se balançou e conseguiu pular pro trem de pouso do helicóptero. O urso pesava mais de 500 quilos. O helicóptero perdeu o equilíbrio na hora. Começou a balançar. O piloto tentou controlar desesperado, mas o urso já estava no lado de fora e bateu forte com as garras no vidro. O vidro se quebrou. O urso acertou a cara do piloto com um tapa. O piloto gritou, soltou os controles e o helicóptero perdeu o controle. Outro estrondo. O helicóptero caiu no chão. Outra explosão gigante. O urso pulou antes do helicóptero cair. Caiu feio, mas ficou bem. Cheguei perto dele. Encostei meu focinho para cumprimentá-lo, para reconhecer que esse bicho, mesmo não sendo forte, até que é inteligente. Derrubei helicópteros de combate. Ganhei 500 pontos de energia, afastando as forças armadas humanas com sucesso. Conquistei uma conquista. Inimigo público número 1 dos humanos. Olhei para os destroços dos 3 helicópteros, com um olhar frio. As armas humanas são fortes, mas diante do poder absoluto, não são nada. Nesse momento, ouvi o barulho de um motor vindo de longe. Levantei a cabeça. Vi um enorme veículo blindado se aproximando. Em cima do blindado, tinha um grande canhão. A boca do canhão estava apontada para mim. A porta do veículo se abriu. O capitão de rosto com cicatriz saiu de dentro. Ele estava todo enfaixado. Obviamente ficou gravemente ferido na explosão, mas sobreviveu. Ele me encarou, com ódio nos olhos. Desgraçado, você matou muitos dos meus companheiros.
Deus, hoje vou vingar todos eles. Dizendo isso, apertou o controle remoto. O canhão do blindado começou a atirar. Buim, buim. Bum! As balas caíam como chuva. Cada disparo era destrutivo. Eu tentava desviar com tudo, mas a área era muito grande. Não dava para fugir. Uma das balas explodiu ao meu lado. A onda de choque me lançou longe. Caí pesadamente no chão. Minha armadura ficou com rachaduras. O fogo desse blindado é pior que o do helicóptero. Me esforquei para levantar. Brilhou determinação nos meus olhos. Já que não dá para desviar, vou encarar de frente. Ativei fúria sedenta. Meus olhos ficaram vermelhos. Minha força saltou para 900. Soltei um rugido. Ataquei com investida destrutiva. Corri direto para o blindado. O capitão de rosto com cicatriz me viu vindo. Ficou pálido. Mandou aumentar o fogo. Os canhões dispararam sem parar. Uma chuva de balas caiu para cima de mim. Corri no meio do fogo. As rachaduras na armadura aumentaram. Sangue começou a vazar das fendas. Mesmo assim não parei. Corri ainda mais rápido. 100 metros, 50 metros. A 30 metros o capitão entrou em pânico. Tentou fugir pro blindado, mas já era tarde demais. Me joguei com tudo no blindado. A pancada virou o veículo de ponta cabeça. O blindado girou no ar várias vezes. Caiu no chão com força. Ficou todo amassado. O capitão foi jogado para fora. Caiu no chão. Estava coberto de sangue. Fui até ele, olhei de cima para baixo. Ele me olhou, só medo e desespero nos olhos. Monstro? Você é um monstro. Levantei o casco dianteiro. Esmaguei o blindado com força. Craque, craque. Destruí o blindado completamente. A munição dentro começou a explodir. Ouvindo o estouro, o blindado virou sucata de vez. O capitão foi jogado pela onda da explosão. Ninguém sabe se sobreviveu. Respirando pesado, fiquei em meio aos destroços, coberto de feridas, mas com brilho de empolgação nos olhos. As armas humanas não podem mais me parar. O aviso do sistema soou. DIN, blindado pesado destruído. Você ganhou 800 pontos de energia. Peso atual, 2.250 quilos. Força 700, Constituição 650, Agilidade 400. O hospedeiro agora é o mais forte da região. Sugiro ir para o interior selvagem, atrás de criaturas lendárias. Olhei para as montanhas distantes, cercadas de neblina. Dava para sentir uma pressão assustadora. Hora de conferir. Parte com o urso preto da zona de combate. Seguimos para o interior selvagem. Com a ajuda do sistema, minhas feridas se curaram rápido, e as rachaduras na armadura foram reparadas. Depois de andar umas 3 horas, o ambiente ficou cada vez mais desolado. Poucas árvores ao redor. De repente, parei, porque vi um lugar conhecido à frente. Era a fazenda do Fortão. Fiquei na dúvida, mas resolvi conferir. A fazenda estava destruída, com mato para todo lado. Nenhuma vaca nos currais. Fui até o curral onde já fui preso. O feno ainda estava lá dentro, só que já estava mofado. Nesse momento, ouvi ao longe a voz de uma menina. Papai! Olha, tem uma vaca bem grande lá. Me virei, vi o Fortão de mãos dadas com Duodu. Eles estavam na porta da fazenda. Fortão me viu, ficou paralisado, perdeu a cor na hora. Me reconheceu, mas Duodu não teve medo. Correu animada para perto de mim. Nossa, que vaca gigante, maior que a Xiaowei. O Fortão ficou aterrorizado. Correu para puxar Duodu de volta. Duodu, não chega perto. Isso não é uma vaca comum. Isso é. Ele parou de falar, pois viu que eu estava olhando para eles. Fui andando devagar na direção deles. Fortão desabou de medo. Colocou Duodu atrás dele. Por favor, não machuca minha filha. Se for para matar, me mate. A voz dele tremia, os olhos cheios de terror. Cheguei perto deles. Abaixei a cabeça para olhar Duodu. A menininha me olhava com olhos grandes, sem medo, quase curiosa. Niu, você é a Xiaowei? Por que ficou tão grande? Ela estendeu a mãozinha. Quis tocar no meu nariz. O Fortão pusou a mão dela na hora, com medo que eu a machucasse. Olhei para Duodu. Me lembrei dela chorando pro Fortão, pedindo para não me matar, mesmo ele tendo me vendido depois. Pelo menos Duodu foi gentil comigo. Encostei o focinho de leve na mãozinha dela, e então fui embora. Fortão ficou sem reação. Não esperava que eu os poupasse. Xiaowei, é você mesmo? Perguntou gaguejando. Não olhei para trás. Segui com o urso preto. Deixa o passado para lá. Eu já não sou mais uma vaca comum. Ao sair da fazenda, acelerei o passo. Soou outro aviso do sistema.
Energia forte detectada a 10 quilômetros. Possível criatura lendária. Meus olhos brilharam. Corri naquela direção. Quanto mais andava, mais pesado era o ar. Urso Preto começou a tremer. Já senti o perigo. Mandei ele esperar ali. E fui sozinho. Finalmente cheguei numa clareira. Sem nada crescendo ali. O chão estava todo queimado. Um cheiro de enxofre na área. No meio da clareira, havia uma enorme criatura deitada. Era uma piton gigante assustadora. Tinha pelo menos 30 metros de comprimento, grossa como um barril, todo o corpo coberto por escamas negras. A cabeça era do tamanho de um carro pequeno. Estava de olhos fechados. Parecia estar dormindo. Toque de alerta do sistema tocou. DIN, ser lendário detectado. Piton abissal. Força avaliada como extremamente perigosa. Recomenda-se cautela ao anfitrião. Esta criatura tem poder destrutivo. Olhei fisamente para a Piton. Meu coração bateu mais rápido. A pressão que ela emanava era maior que qualquer criatura que já vi, mas não recuei. Na verdade, fiquei um pouco animado. Só devorando ela, eu poderia romper meus limites, evoluir para outro nível. Respirei fundo. Fui me aproximando da Piton, mas assim que dei alguns passos, a Piton abriu os olhos de repente. Eram olhos carmesim, gelados e cheios de intenção de matar. Ela me encarou, soltou um chiado baixo e, no segundo seguinte, levantou a cabeça de repente, escancarou a boca enorme e avançou para me morder. Eu desviei na hora. As presas da Piton cravaram no chão, deixando 2 buracos fundos. Aproveitei e ataquei. Feri o corpo dela com meus chifres, mas os chifres só arranharam as escamas. Ficou apenas um corte superficial. A defesa desse monstro é mais forte que minha armadura. O rabo da Piton chicoteou minha direção. Parecia um enorme chicote de ferro. Me acertou em cheio. Fui lançado para longe. Caí brutalmente no chão. A armadura ficou rachada em vários pontos. Que força brutal! Me levantei, lutando para ficar de pé. Ativei o modo frenesi. Meus olhos ficaram vermelhos. Força aumentou para 1000 pontos. Soltei um rugido de raiva. Ataquei a Piton de novo. Dessa vez, ainda mais rápido e mais forte. Ativei o golpe destrutivo. Atingi em cheio o corpo da Piton. Ela se desequilibrou com o impacto. Algumas escamas racharam, mas ela atacou logo em seguida. Cuspiu o veneno preto da boca. O veneno caiu no chão, logo corroeu o solo e abriu um buraco gigante. Me esquivei o quanto pude, mas mesmo assim, um pouco voou em mim. O veneno caiu na minha armadura. Fez um som de fritando. A armadura começou a corroer. Sente uma ardência na pele. O poder desse veneno é assustador. A Piton aproveitou para me enrolar. A força enorme apertando cada vez mais. Ossos quase quebrando com o aperto. Respirar ficou difícil. Não posso continuar assim? Vou ser esmagado até a morte. Me debati com todas as forças, perfurando o corpo dela com meus espinhos dorsais. Os espinhos romperam as escamas, cravaram na carne dela. A Piton, sentindo dor, soltou um pouco. Aproveitei e me soltei, respirando ofegante, cheio de feridas. A armadura ficou toda rachada e corroída, mas não recuei. Pelo contrário, fiquei ainda mais combativo. Ativei o pisão do inferno. Pisei forte no chão. Um grande estrondo ecoou. O solo tremeu muito. A Piton também balançou. Aproveitei para atacar, perfurando o ponto vital da Piton com o chifre. Dessa vez o chifre perfurou as escamas. Entrou fundo no corpo da Piton. A Piton gritou de dor, se debatendo loucamente. A cauda dela me acertou forte. Fui arremessado longe. Bati numa pedra enorme. A pedra se despedaçou. Caí no chão. Senti meu corpo todo desmontando, mas me forcei a levantar. Ataquei a Piton de novo. Essa luta é até a morte. Ou ela morre, ou eu morro. O combate ficou intenso no campo aberto. Atingi o ponto vital da Piton. Ela ficou claramente mais lenta, mas continuou reagindo ferozmente. Cuspiu veneno de novo. Desviei como pude. Mesmo assim caiu veneno na minha perna traseira. A armadura abriu um buraco grande. Dores fortes vieram. Quase perdi o equilíbrio, mas resisti com firmeza. Cheguei perto da Piton, perfurando seu olho com meu chifre. A Piton gritou alto. Sacudiu a cabeça de repente. Meu chifre desviou do alvo. Só cortou a pálpebra dela. Ela abriu furiosa a enorme boca. Avançou para me morder. Não tive tempo de desviar. Só consegui levantar os espinhos das costas. Os espinhos cravaram nela. Ela
De dor, soltou a boca. Aproveitei e usei o choque destrutivo. Atingi forte a cabeça dela. Ouviu-se um estalo. O crânio rachou. O corpo dela estremeceu bastante. Não dei tempo para respirar. Ataquei de novo. Feri a garganta dela com meu chifre. Dessa vez, o chifre entrou fundo. Jorrou sangue como uma fonte. A Piton deu seu último grito. Seu corpo estremeceu um pouco, até que parou de vez. Matei o ser lendário, Piton Abissal. Ganhei 5.000 pontos de energia. Peso superou 3.000 quilos. Força passou de 800 pontos. Constituição chegou a 700. Agilidade passou de 450 pontos. Quebrei o limite racial. Desbloqueando Evolução Suprema. Deitei no chão, exausto e ofegante. Cheio de machucados, mal podia ficar de pé. Mas o alerta do sistema me fez levantar. Comecei a devorar o corpo da Piton. A carne e sangue da Piton entraram na boca. Uma energia nunca sentida antes explodiu em mim. Cada célula do meu corpo parecia vibrar, absorvendo essa energia sem parar. Vim, devorando em andamento. 10%, 30%, 50% minha armadura começou a cair. Uma armadura nova cresceu na pele. A cor ficou mais escura. A dureza aumentou. Brilhou como metal. Os espinhos nas costas cresceram também. De 1 metro foram para 1,5 metro, cada um brilhando com uma cor ouro escura. Os chifres ficaram enormes. Chegaram direto a mais de 2 metros, grossos como um barril na ponta. Extremamente afiados, pareciam perfurar qualquer coisa. Meu corpo também cresceu muito. De 3.000 quilos fui para 3.600 quilos. Os músculos ficaram saltados, cheios de força explosiva. Vim, devorando concluído. Agora peso 3.600 quilos. Força 1.000. Constituição 900, agilidade 500, evolução feita. Forma atual, soberano da selva. Desbloqueado habilidade final, pisão destruidor soberano. Pressão de soberano, corpo imortal. Eu me levanto, sinto meu corpo cheio de força, como se pudesse rasgar tudo. Solto um uivo para o céu. O som ecoa como trovão por todo o deserto. Animais a dezenas de quilômetros ouviram meu rugido. Todos se deitam e tremem de medo. Um urso negro corre até mim de longe. Ao ver meu jeito, sinto respeito e medo nos olhos dele. Ele se deita, sem ousar me olhar. Solto um rosnado baixo. Indico para ele levantar. O urso negro, assustado, enfim se levanta e me segue. Viro e olho para as montanhas distantes. Lá é o coração do deserto, o lugar mais perigoso da lenda. Mas agora, não tenho mais medo de nada. Vou rumo ao fundo do deserto com um urso negro. Onde passo, todos os animais fogem. Nenhum se atreve a se aproximar. Subo o pico mais alto do deserto. Fico à beira do penhasco, olhando para a terra abaixo. A fazenda de gado já sumiu de vista. Era minha prisão antes. Agora, todo o deserto é meu domínio. Uivo para o céu de novo. O som faz as montanhas e as matas tremerem. Rugidos de inúmeras feras ecoam na mata, como se respondessem ao meu chamado. Lobos, ursos, tigers e até criaturas mutantes, todos se ajoelham em direção à montanha. Eles se submetem, juram fidelidade ao destino desse deserto. Olho as feras diante de mim. Sinto um gostinho de satisfação nos olhos. De um boi comum, à mercê dos outros. A me tornar o soberano do deserto. Em menos de meio ano, já quebrei todas as correntes humanas. As armas humanas agora não passam de brinquedos para mim. Este deserto, a partir de hoje, é meu reino. O aviso do sistema toca pela última vez. Plim. Parabéns por atingir a evolução suprema. Agora é o soberano do deserto. Uma nova jornada vai começar. Um mundo maior o espera para explorar. Olho para o horizonte. Lá tem montanhas mais altas, florestas mais profundas e rivais ainda mais fortes. Sei que isso é só o início. Solto um último rugido. Meu grito ecoa por todo o deserto. Todas as feras rugem juntas. A mata inteira treme. A partir de hoje, sou o rei supremo desta terra. Sem humanos, sem correntes, sem limites. Apenas o deserto infinito e o caminho da evolução que nunca para. Viro para olhar ainda mais longe. Lá, tudo coberto de névoa. Dá para ver, ao longe, um mundo ainda maior. Talvez existam seres mais fortes me esperando, mas não tenho medo.
pois sou o soberano do deserto. Sou o touro demoníaco que devora tudo. Minha jornada só está começando. O urso negro vem atrás de mim. Caminhamos juntos para o fundo do deserto, rumo ao desconhecido. Os rugidos das feras ecoam sem parar atrás de nós. Parece uma despedida ao rei deles. E eu nem olho para trás, seguindo passo a passo para um futuro ainda mais forte.